Olá, queridos ouvintes desse canal, William Robson Leite. Eu estou com o privilégio hoje de fazer o vídeo de número 400 e, obviamente, vou falar do motivo principal pelo qual eu comecei esses vídeos lá em 2019. O motivo principal tem um nome, o nome dele é Jesus. Então, quero falar brevemente sobre Jesus, para que você tenha oportunidade de conhecê-lo melhor e entrar nessa vida gloriosa que é a de segui-lo, de amá-lo, de conhecê-lo, de fazer dele o seu Senhor, seu Salvador, o seu irmão maior, o seu grande eu sou. Então, em Hebreus 1, de 1 a 3, fala do propósito de Deus para nós, porque está escrito que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho que é Jesus. Deus fala nesses últimos dias através do Filho. Deus não precisa mais de usar os profetas como mediadores entre Deus e o homem, porque só Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, mais ninguém, nem um santo, nem Maria, nem a religião. Só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque ele é o caminho, ele é o único caminho, não existe outro caminho. Todas as religiões não vão te levar a Deus. O único que te leva a Deus chama-se Jesus Cristo. A religião, a religiosidade, ou seguir uma religião, não vai te levar a Deus. Por quê? Porque Deus só fala através do Filho. E lá em Hebreus 1, versículo 2, diz que Deus o constituiu como herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Jesus é o herdeiro de todas as coisas que Deus constituiu, e ele foi o autor desse universo, por quem fez o mundo. Então, é como se a Terra fosse criada como um presente para o Filho. Nós somos um presente para o Filho. E esse Filho, no versículo 3, diz que ele é o resplendor da sua glória, o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele é a imagem expressa da pessoa de Deus. Você quer ver Deus? Vê Jesus. Quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Porque diz mais em Hebreus 1:3 que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é o sustentador de tudo. É como se ele tivesse o globo terra nas suas mãos, é como se ele tivesse a minha e você nas mãos dele. E pelo poder dele, ele nos sustenta, ele nos dá vida, ele nos dá respiração e tudo mais. E aí vem o desfecho do que o escritor de Hebreus fala, que havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, nós estávamos perdidos em pecados e ofensas contra Deus. O Deus que é absolutamente santo não permite nem permitirá que jamais habite na sua presença qualquer pessoa que estiver com o menor dos pecados, com a menor das mentiras, com o menor dos enganos, com o menor da sensualidade, ou coisa parecida, não vai habitar com ele. Por isso Jesus foi para aquela cruz, para fazer a purificação dos nossos pecados, porque senão estaríamos perdidos para sempre. E tendo feito a purificação dos nossos pecados na cruz, ele diz, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É uma figura dos grandes reis do passado,
que quando venciam as batalhas, o príncipe vencia as batalhas, eles vinham e se sentava à direita do rei. Jesus se assentou à destra da majestade nas alturas, é um sinal que ele tomou posse de todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, aguardando até o dia que ele volta a essa terra para reinar e estabelecer que o seu reino, que ele vai reinar sobre todos, né? Quando a última trombeta soar, está escrito no Apocalipse, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Ele vai reinar sobre as nações que estiverem na terra naquele tempo e vai reconstituir, restaurar a terra. Então, Jesus, ele vem se revelando ao homem desde a criação do mundo, desde que Adão e Eva foram criados. O próprio Cristo, numa teofania, que é uma figura de Deus se fazendo visível ao homem na figura humana, ele vinha na viração da tarde e conversava com Adão. E a partir de Adão, né, depois Adão pecou, caiu, e essa bagunça do pecado entrou no mundo e todos pecaram em Adão. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, que é essa purificação dos nossos pecados que eu falei antes. Então, Jesus vem se revelando à humanidade através de homens como Abraão. Abraão viu o meu dia, Jesus falou, e se alegrou. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, ele viu um cordeiro preso e ele sacrificou o cordeiro no lugar de Isaac, que era uma figura de Jesus. O cordeiro estava ali, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Depois ele veio se revelando a Abraão, a Isaac, a Jacó, né, todos eles tendo visões e ouvindo Deus, a Moisés no monte, né, Moisés tendo aquela revelação toda na sarça ardente, que ele teve uma revelação que nenhum outro homem tinha tido antes, que Deus fala, tira os sapatos do seu pé, porque o lugar que você está é terra santa, e ele se revelou a Moisés como eu sou, que em hebraico seria o Yahvé, o Jeová, mas que não tem essa pronúncia exata, né? E Moisés teve essa revelação de Jesus. E Jesus vem no Evangelho de João falando que ele era, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Messias, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a fonte, eu sou. Ele veio revelando isso em João, mostrando a quem o ouvia que ele era aquele que foi revelado a Moisés lá na sarça ardente. E aí ele veio se revelando a Josué, quando Josué vai lutar contra Jericó, ele é o príncipe dos exércitos celestiais. Ele veio se revelando e falando com Samuel. Ele veio se revelando e falando com Davi, que se torna um homem segundo o coração de Deus e que tem todas aquelas profecias messiânicas, né? Como o Salmo 22, Deus meu, porque me abandonaste, falando de Jesus morrendo na cruz. Ele veio também falando através dos profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Ele veio falando sobre outros profetas, e tu, Belém da Judéia, de onde ia nascer Jesus. Ele veio se revelando aos discípulos quando ele se encarna, né? Ele se encarna porque ele veio habitar entre nós, ele se tornou Emanuel. Lá em Mateus 1:20, diz assim, pensando José, quando ficou sabendo que Maria ficou grávida do Espírito Santo, que ele não sabia que era do Espírito Santo, ele veio num sonho, um anjo apareceu a ele dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo colocou
a semente de Deus no ventre de Maria, aleluia, e dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa salvação. Salvação de quê? Do pecado. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse, que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, Deus veio habitar entre os homens, Deus na pessoa de Jesus. João, o apóstolo, diz: as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida. Aleluia, que coisa maravilhosa. E ele veio se revelando a Paulo como um abortivo, e Paulo diz que ele era Jesus Cristo, nosso Senhor. O nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus significa Salvador, ou salvação, como o anjo falou a José. Cristo é o ungido de Deus, aquele que Deus derramou o seu Espírito Santo sobre ele para fazer a obra que Deus chamou. Ele é nosso porque nos introduz na família de Deus, e ele é Senhor porque ele se revelou lá a Moisés como o Senhor, o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Senhor porque ele é Deus, porque ele é dono de tudo, ele é o Senhor de tudo. E ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, eu quero terminar esse breve vídeo sobre Jesus, né, lendo Colossenses 1, 12 em diante. Nós damos graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos tirou do diabo, do inferno, do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, pelo sangue dele nós somos perdoados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, ou seja, ver Jesus é ver a Deus, né? O primogênito de toda a criação. E quando ele vier, a Bíblia diz, todo olho verá e toda língua confessará que ele é o Senhor. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, como eu falei de Hebreus 1, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados ou potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem nele, como também disse antes. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça da igreja, não é nenhum pastor, não é nenhum bispo, não é nenhum cardeal, não é nenhum papa. A cabeça da igreja é Cristo, porque ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, significa que ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e imortal, para que em tudo tenha preeminência. Ele é Senhor de tudo, ele é o alfa, o ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o máximo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ele é todo Deus, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como estão no céu. Isso, para encerrar, Deus quer te reconciliar com Cristo, porque tendo sido reconciliado, tendo sido justificados pela fé, se você crê, temos paz com Deus. A reconciliação é você entrar num estado de paz com Deus, porque Deus é aquele que pode condenar o homem para sempre ao inferno, como Jesus falou. Só Deus pode lançar a alma no inferno, mas pela obra de Jesus na cruz, ele nos reconcilia com o Pai. Ele nos apresenta ao Pai como perdoados, como justificados, como justos, como santificados pelo poder do sangue que ele derramou naquela cruz. Então,
Eu oro para que você seja reconciliado com Deus. Eu oro para que todo mundo que ouça esse vídeo tenha sido reconciliado com Deus e entrou num estado de paz com Deus, onde não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu oro para que cada um que está ouvindo aqui esteja em Cristo, para que em Cristo você tenha vida eterna. Então, nesse vídeo número 400, minha oração, o desejo do meu coração é que cada um que ouviu qualquer um desses vídeos ou ouvir esse vídeo, outros que virão, seja reconciliado e entre em paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem eu dou honra, glória, louvor e majestade, a quem eu tenho amado de todo o coração e que também nos ama de todo o coração. Um grande abraço, entre na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.